Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva nesses instantes em que vamos conversar um pouquinho, ainda dentro desse projeto do Setembro Amarelo, da valorização da vida, mas chamando a nossa atenção, já que o amarelo, é a atenção, chamando a nossa atenção para valorizarmos as nossas vidas também. Porque é importante nos preocuparmos com a questão do suicídio, principalmente agora, que temos visto um aumento por causa dessa pressão. Todos nós estamos sentindo uma pressão. E algumas pessoas sentem um tanto mais. E aí estamos, então, já entrando no final do mês de setembro da valorização da vida, mas que a gente possa sempre deixar a nossa vida amarela de atenção. Atenção à vida. E o tema da nossa conversa desta noite é da claridade à caridade. Um L apenas diferenciam as duas palavras, E é uma curiosidade interessante, nós temos escolhido esse tema por causa da coincidência do amarelo ser uma cor tão clara. Aqueles que trabalham com tinta sabem da dificuldade que é lidar com o tal do amarelo. Ele é extremamente transparente, muito transparente e muito claro, então, assim. Então, a claridade, nos convidando ao que vamos refletir nesta noite a respeito desta palavra, e a caridade, que é a bandeira do Espiritismo. Esse caminho, então, a percorrer por nós, da claridade à caridade. O amarelo vivo estimula o sistema nervoso, aumentando a atenção e ampliando a criatividade e espontaneidade. São algumas curiosidades trazidas sobre a cor amarela aqui no meio das nossas conversas. A gente vê o sinaleiro que tem onde nós devemos ter atenção para a mudança do verde para o vermelho, que ele é o amarelo e não por acaso. Então, essa cor ela estimula o sistema nervoso. Nada é por acaso. O que é que nós encontramos, então, dessas campanhas que não são a valorização da vida? Encontramos a questão do suicídio, mas também o aborto, a eutanásia, o alcoolismo, o homicídio, a drogadição. São tudo formas de desprestígio à vida. Tudo isso que citamos e até mesmo algumas outras coisas. Podemos entender como formas bem conhecidas por nós, estes nomes, essas palavras, que é um desprestígio à vida. Na fala do nosso querido e simpático Dr. Alberto Almeida, recentemente, nós encontramos essa questão da valorização da vida e achamos tão interessante que resolvemos compartilhar nesta noite. Ele fala, então, que além destas formas de desvalorização da vida, nós temos também a preguiça recalcitrante. Quando aquele bicho preguiça gruda nas nossas costas e fica difícil de sair, então é uma forma de desvalorização da vida. Observemos, se não estamos sendo visitados com frequência pela preguiça recalcitrante. Ou o contrário também, um desprestígio da vida é o trabalho neurótico exaustivo. Nos transforma, às vezes, numa forma de neurose. Existe até o workaholic, que é aquela pessoa viciada em trabalho. Então, também é conhecido como um desprestígio da vida. Às vezes, em alguns momentos, nós precisamos dar um gás, trabalhar um tanto mais, acelerar, mas que isso dure o menor tempo possível, remuneramente, o trabalho remunerado,
porque na doutrina espírita nós sabemos que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Aí é uma forma diferente, é uma conversa já diferente. Aqui nós estamos falando do trabalho mesmo, para a gente ganhar o pão de cada dia. A agressividade desmedidamente utilizada, ela vai minando a estrutura física, lesando o indivíduo de forma muito grave. Então, nós podemos dizer que a agressividade também é uma forma de nos suicidarmos. Quando somos agressivos, todos nós temos isso dentro de nós, essa agressividade. Mas trabalhar isso de uma forma equilibrada é importante para não desprestigiarmos a vida. A cólera como estilo de vida é provável que abrevie o tempo da existência. Nós até usamos a imagem aqui, que é de um filme conhecido, mas porque hoje a cólera ela se apresenta muito nas redes sociais. Encolerizados, atrás de um teclado ou em cima de um celular, nós acabamos escrevendo coisas que não devemos, né, mediante a cólera. E lembrando, né, que a doutrina espírita nos ensina que não é o corpo que dá cólera ao espírito, é o espírito que dá cólera ao corpo. Então, nós não temos justificativas para não tentarmos trabalhar em nós a cólera. E o medo, né? Entregue ao medo consumidor, nós acabamos fazendo uma cabana na qual nos refugiamos e acabamos abrindo mão de aprender a viver. E o medo, ele gera ansiedade, ele aumenta a pressão arterial, dentre outras coisas. E é bem interessante essa figura utilizada pelo Alberto Almeida sobre essa cabana. Porque o medo faz isso com a gente quer se esconder. Como essa criança, que também é de um filme, que trata das nossas emoções, né? A gente quer se esconder, não quer ver. Quantos de nós não tivemos medo do escuro? Às vezes tem até adultos que ainda têm medo do escuro. Se esconder embaixo da coberta, né, por medo do escuro. Então, o medo, ele é um desprestígio da vida. Precisamos encontrar um caminho também para não amarelar. Outra curiosidade sobre a cor amarela. Um termo muito utilizado, hoje em dia não tanto mais, mas amarelar era um termo utilizado quando a gente dizia que a pessoa estava com medo. Vai amarelar, né? A origem desse amarelar se baseia no fato de que alguns animais, quando se rendem a seus oponentes, mostram sua vulnerável barriga, de cor mais clara. É a bandeira branca do mundo animal. Então, amarelar, a origem, é uma coisa boa. É a nossa bandeira branca, né? Para tudo isso, temos sempre um remédio, não é verdade? Encontramos na internet, bem assim, remédios, o que não pode faltar na sua mala. Quando a gente vai viajar, a gente não faz um kit. Se a gente vai para a praia, a gente leva até colírio, de medo que entre um grão de areia no nosso olho. São tantas coisas, tantos medicamentos que nos preocupamos, e às vezes isso se torna até uma rotina que na nossa bolsa tem um monte de remédio. Agora, né, com esse período que a gente está vivendo, a tal da vitamina C, então são os medicamentos que a gente acha, né, que não pode faltar na nossa bolsa. Nada contra isso, né, todos nós temos o direito de utilizarmos os medicamentos conforme nós achamos necessário, né? Mas é importante a gente pensar sobre essa farmácia aí, esse comprimido para a gente tomar a qualquer hora, porque existe uma farmácia dentro de nós mesmos. Existe uma farmácia dentro de nós mesmos. Para cuidarmos deste universo que somos nós, temos 13 sistemas do corpo humano. 13. Um grande número. Todos funcionando plenamente, na maioria das vezes. Às vezes dá uma enroscada, a gente vai lá no médico,
toma algum medicamento, trata, mas, em geral, os nossos sistemas estão fluindo perfeitamente. Deus é tão perfeito. Se a gente for olhar, né, o nosso corpo físico, a gente fica maravilhado. Um exemplo, né, desses sistemas que funcionam em nós é os nossos olhos. Se vem uma luz muito forte nos olhos, a gente pisca, a gente fecha o olho, não é verdade? Nós lubrificamos os olhos para que eles não ressequem. Nós temos as sobrancelhas, os cílios, que são verdadeiros guarda-chuvas para resguardar o excesso de luminosidade que chega aos nossos olhos. E acredito eu que ninguém de nós pensa assim, agora eu vou piscar, agora eu vou abrir o olho, né? A gente não pensa, simplesmente a coisa vai acontecendo com a gente, vai fluindo esses sistemas todos. Temos esse sistema tegumentar, que tem um nome curioso, e que nada mais é o maior órgão do nosso corpo físico, que é a pele. A nossa pele é feita em várias camadas, nos protegendo de agressividades externas para que não nos firamos. Então, é um sistema também, a nossa pele. E a regulação cardíaca respiratória, que é a mais importante, né? Essa regulação. Quando nós subimos uma escada, respiramos mais vezes e precisamos de mais oxigênio. Em repouso, respiramos menos, o coração vai batendo mais lento, a pressão em geral cai e precisamos de menos energia a ser trocada com o ambiente para alimentar o nosso corpo que está adormecido. É uma regulação de uma química, de uma farmácia que nos coloca em plena condição para uma vida confortável por um longo tempo. Então, essa regulação da nossa respiração. Como é importante observarmos a nossa respiração, porque a nossa respiração é responsável pelos nossos quadros de ansiedade, de medo. Se observarmos a nossa respiração, estaremos meditando. Prestar atenção na respiração é uma forma de meditar. Aprendemos, não tenho certeza, mas acredito que seja com o Divaldo, uma formulazinha bem simples de meditar. Inspirar, contando até 4, segurar o ar, bem na barriga, né? Não aqui. Encher aqui a barriga, segurar esse ar contando até 4 também e soltar sorrindo. Sorrindo. E vagarosamente também contando até 4. Esta é uma forma de aliviar o estresse. É uma meditação para aliviar o estresse. E, para quem não sabe, né, o estresse mata. É perigoso. Então, é algo que ouvimos há algum tempo e também estamos compartilhando aqui. E a nossa bexiga, então, o que falar dela? Esse reservatório de urina, onde os nossos rins filtram o sangue e vai sendo levado, né, esses resíduos para a nossa bexiga, e que mais ou menos umas 4 horas ela está cheia, nós vamos e esvaziamos. E também, em geral, nós nem lembramos. Nós esvaziamos a nossa bexiga e nem lembramos desse sistema perfeito funcionando, desta limpeza ocorrendo, da importância de bebermos água, né, para que facilite essa limpeza. E o campo das emoções, importantíssimo, né, o campo das emoções. É um sistema rico de autoproteção e de autodefesa. As emoções e as enfermidades. Se sentimos raiva, adoecemos o fígado. Se sentimos tristeza, adoecemos os pulmões. Se sentimos angústia, adoecemos o estômago. Estresse, adoecemos o coração. E medo, adoecemos os rins. E nós colocamos, né, as figurinhas ali dos emoticons. Todos nós conhecemos os emojis hoje, né? Mas trouxemos mais uma curiosidade amarela para essa noite.
Uma razão pela qual o designer Hyverbal, que fez o famoso símbolo do smile, ter escolhido amarelo para a sua criação. O ícone é como se fosse um sol sorridente nos observando em um mundo sem nuvens de desenho animado. Então fica, né, a dica para nós aqui, dessas figurinhas aqui, que nós possamos sempre colocar essa figurinha. Hoje nós conversamos muito pelo WhatsApp, né? Então colocar essa figurinha lembrando que a ideia inicial era desse sol, que a gente entregue esse sol desejando àquela pessoa um mundo sem nuvens. Porque tudo que desejamos para o outro fica com a gente primeiro, né? Então, essa farmácia de Deus, em que nos ensina o Alberto Almeida, ela está dentro de nós mesmos. A farmácia de Deus. Há uma química na alma que resulta de uma boa ligação com as leis de amor da natureza, num processo de imunidade, de equilíbrio. Há dentro de cada um de nós um médico, um enfermeiro e os remédios. Dentro da nossa alma há um cirurgião que nos habita. Podemos fazer cirurgias na alma, que estanquem hemorragias, que nos levam a uma tristeza crônica em função de uma perda. Cirurgia para a remoção de quistos, de remorsos, que consigam extirpar ressentimentos demorados, que nos levarão com um pouquinho mais de tempo a estados de alteração do corpo físico, abreviando-nos a existência. Que poder temos nós de fazer cirurgias em nossa alma. E então, quando os nossos sistemas entram em colapso, por não tomarmos cuidado com as nossas emoções, por não lembrarmos da farmácia de Deus que temos dentro de nós, às vezes caímos em depressão. Todos nós podemos cair em depressão. Vocês acham que depressão é falta de Deus? Hoje está tão em voga, né, a depressão. Quem é um pouquinho mais velho como eu, beirando os 50, há bem pouco tempo se dizia que depressão, primeiro, que não existia, que era bobeira, era bobagem. Depressão é bobagem. Depois, depressão é falta de Deus. Já ouviram? Ou só eu que ouvi? Eu acho que vocês também já ouviram, né? Que depressão é falta de Deus. Será que isso é verdade? Que depressão é falta de Deus? Será? Vamos fazer uma pergunta aqui. Que objetivos estou tendo na vida? Eu, cada um de nós. Que objetivos estou tendo na vida? Qual é meu foco? E vocês acham que crer em Deus e orar é suficiente para não cair em depressão? E vocês acham que ir a um templo religioso ajuda? Só façam assim ou assim para mim. Vocês acham que ir a um templo religioso ajuda em quadros depressivos? Sim? Acho. Que bom. Eu também. Ai, como é bom. Como é bom a gente escolher adentrar uma casa espírita, espíritas que somos. Aqui existem reservatórios de boas energias que restauram a nossa alma, que nos equilibram. Quando nos dispomos a sair da nossa casa, deixar o conforto do sofá e se achegar à casa espírita, né? Podemos dizer que todos nós somos doentes, não podemos? E aqui é um grande hospital. A gente diz que a Terra é um grande hospital, mas aqui também é um hospital de almas, como diz o Carlinhos Conceição, um posto de emergência, hospital de almas. É uma música linda dele. Então aqui sim, nós nos tratamos e vamos nos fortalecendo. E vamos pensando um pouquinho sobre a depressão. Perguntamos sobre que objetivos estamos tendo na vida, porque nós podemos entender que a depressão
é falta de objetivos divinos. Quando nos desligamos do divino. Quando o nosso foco não é divino, nós corremos um risco de cairmos em depressão. Vamos nos esquecendo do divino. Então, não necessariamente falta de Deus, porque quantos e quantos são religiosos, inclusive famosos, que entram em quadros depressivos, e eles não têm falta de Deus com toda certeza. Então, precisamos encontrar um foco, ter esses objetivos divinos muito alinhados, ter o controle das nossas emoções, sermos saudáveis no corpo e no espírito. E buscar sempre um sentido existencial. Né? Objetivos divinos, essa busca do sentido existencial. Temos na codificação, nas 5 obras do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E se folhearmos o Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, nós vamos lá encontrar Deus. O que é Deus? Provas da existência de Deus. Né? Então, nós encontramos respostas para tudo. Para tudo. Todas as respostas nós encontramos. E as principais, né, as nossas respostas. De onde vim? Quem sou eu? Para onde vou? Nas esperanças e consolações. O ensino da moral que estudamos, né, há não muito tempo, onde nós temos aqui na Casa Espírita o grupo o grupo tem o que é o Espiritismo, e depois o Básico 1 e o Básico 2 de Espiritismo. No Básico 2, essencialmente estudado sobre as leis morais, que são 10. As leis de Deus. Nos debruçamos sobre as leis de Deus. E temos, né? Esse ano nós paramos com os estudos, mas ano que vem retomaremos. Então, esses estudos vão nos clareando a nossa mente. Vamos deixando tudo mais claro. Neste livro dos Espíritos encontramos a questão 625. Ela e a questão 621 são as mais comentadas enquanto na oratória espírita. A 625, eu garanto que grande parte aqui sabe qual é a pergunta, né? Que é qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos nos orientam a ver Jesus, a encontrar Jesus. E 2021 anos já estão se passando. E nós estamos em contato com o Evangelho, né? Há tanto tempo. Por que temos dificuldades ainda de segui-lo? Por que será que ainda temos dificuldade de seguir Jesus? O nosso mestre, nós não conhecemos Jesus. Nós só vemos ele passar. Nós trouxemos essa imagem, né? Porque aqui nas nossas cidades, em geral, a gente conhece muita gente. Mas se a gente vai para Curitiba, por exemplo, é uma nuvem de pessoas que a gente só vê passar, porque a gente não conhece. A gente não tem intimidade. Ou então aquele vizinho que a gente nunca conversou, que a gente vê passar na rua, mas a gente não sabe. Até mesmo na casa espírita, quantas e quantas pessoas que a gente vê, mas não tem assim um contato maior. E a gente não conhece. E às vezes a gente tem contato e ainda assim não conhece. Nós temos uma dificuldade muito grande de conhecer. Por que nós mesmos estamos ainda com essa dificuldade? De nos conhecer? Nós. E aí o próximo também acontece isso. E muitas vezes a gente vai tirando conclusões. Então, o estudo do Evangelho, nos debruçarmos para estudar o Evangelho, vai nos facilitando. É o primeiro caminho. É clareando para que a gente vá se aproximando do Mestre. Nós temos sentido muito isso aqui na Casa Espírita, nas quartas-feiras, no estudo do Evangelho Redivivo. E nós dizemos isso, enquanto grupo de estudo.
como estudar o Evangelho, que nem agora nós estamos no Evangelho de Mateus, versículo a versículo, como isso nos faz, quando nós passamos pelo nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, como a gente vai vendo de outras formas, e vai estudando e vai fazendo o método do conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho de Jesus, recomendado por Alcione. E na recomendação do Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E mais do que nunca nós precisamos. Quando falamos em Jesus, Jesus nos remete à esperança, à fé, não é verdade? Encontramos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos que falam sobre essas questões. Nós trouxemos aqui, então, para entendermos um pouquinho a questão da esperança, que é otimismo, confiança, expectativa, esperança. Mas a fé é algo de natureza mais profunda. É a vivência daquilo que buscamos, sem esperar ter uma determinada posição. É uma postura no presente daquilo que a gente acredita. E aí a recomendação do Saulo, do Evangelho por Emmanuel, que ocorre todos os dias, de domingo a domingo, às 7h35 da manhã, dentro desse projeto também, ele nos recomenda, né, observar a criança. A criança, por exemplo, vive o médico que ela quer ser no futuro. Já viram uma criança? Quando ela quer ser alguma coisa, ela é. O meu filho, aos 4 anos, ele era o Batman. Quando ele colocava a máscara, ele era o Batman. E ninguém convencia ele de que ele não era o Batman. E eu conversava com ele como uma pessoa estranha, e ele me respondia. Depois que ele tirava a máscara, ele era o meu filho. Então, a criança, ela acredita, ela vive isso. Será que a gente está tendo fé mesmo? Será que nós estamos vivendo a nossa fé, essa postura, copiando, né, essas crianças que são incríveis? Então, fé, esperança e caridade. Por onde nós devemos começar esse caminho da claridade à caridade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Allan Kardec pergunta: fora da igreja não há salvação? Esse dogma é verdadeiro? Fora da igreja não há salvação? Não, né, Eric? Está errado isso, né? O Allan Kardec diz que esse dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Uma fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É exclusivista, absoluto, ao invés de unir, divide. E a gente pode colocar isso da casa espírita para fora, mas a gente também pode colocar aqui dentro do nosso grupo. Enquanto espíritas, não podemos nos dividir enquanto espíritas. É uma só doutrina, né? Então, todos nós, enquanto espíritas, devemos encontrar esse caminho de nos tornarmos cada vez mais irmãos e nos unir, porque a pressão, as trevas querem exatamente isso, que a gente vai se dividindo. Dividindo, nós somos mais fracos. Fora da verdade não há salvação. Será que é verdade isso? Então, fora da igreja não há salvação, está errado, né? Isso foi utilizado lá no passado, cada um defendendo a sua igreja, achando que a sua igreja está certa e a outra religião está errada. E a gente, como espírita, respeita todas as religiões e sabe, né, que todas as religiões estão corretas e cada um está na religião que precisa estar. Nós não desrespeitamos e não desvalorizamos nenhuma religião. Mas será que fora da verdade não há salvação? É correto afirmar, então?
já que fora da igreja está incorreto. Fora da verdade não há salvação. Será que é verdade isso? Será que é verdade que fora da verdade não há salvação? Allan Kardec vai nos dizer, equivalente à primeira, equivalente à afirmativa de que fora da igreja não há salvação, afirmar que fora da verdade não há salvação, ele diz assim, a verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria. O espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Não estabelece fora do espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria a animosidade. Grande advertência. Quem está com a verdade? Quem quer ser salvo? Quem, acha que está correto e os demais estão errados? Então vejam que Allan Kardec está nos advertindo para que a gente não perpetue a animosidade, porque isso já aconteceu e muito. Já aconteceu no passado e muito. Então ele nos chama a atenção, amarelo, chamando a nossa atenção, para que a gente vá entendendo que não é isso que vai nos salvar. O que nos salvará é seguirmos a lei de Deus. Para isso nós temos o Livro dos Espíritos e podemos estudar quais são essas leis. Entendemos e aprendemos recentemente, até no encontro do Evangelho Redivivo, através do Sérgio, da Federação Espírita Catarinense, que o Evangelho Redivivo nas casas espíritas se configura numa fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Nós somos convidados, então, a estudar um tanto mais, nos debruçarmos, esmiuçar os ensinamentos de Jesus com humildade. Encontramos no livro 2 que estamos estudando, as provações de Jesus no deserto. Esse é o tema 9. Está registrado em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Esta passagem, que acredito ser conhecida de todas, que é chamada de as tentações de Jesus no deserto. Estudando, a gente vai ver que Jesus não foi tentado. Jesus foi provado. Passamos, e ainda tem pessoas que estão em isolamento social. Então, esse deserto na nossa vida, esse recolhimento, será que nós estamos usando para a meditação, para o recolhimento, para o autoencontro? A importância de um deserto. O Evangelho nos assinalando isso. Então, nessa passagem, são 3 tentações para nós humanos. 3 provações para Jesus. A primeira tentação, ou melhor, a primeira provação. Então, era para que Jesus transformasse pedras em pães. Primeira tentação, na análise do Carlos Torres Pastorino, ele associa ao egoísmo essa primeira tentação. Disse o mestre, está lá no Evangelho, nem só de pão viverá o homem. Apliquemos, e agora uma recomendação importante, apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia, dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação, dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Lembra dos objetivos divinos? Então, não nos esqueçamos da elevação, dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. A segunda provação, atirar-se do pináculo do templo e ser salvo pelos anjos. Era uma
provocação, né? Uma sugestão ali, colocada no Evangelho, a Jesus. Que ele se atirasse lá do alto, do mais alto, né, da montanha. Os trabalhos, os suores, as amarguras e as desilusões são oportunidades benditas de redenção e de progresso. Se insistíssemos para com o Senhor e Ele nos concedesse uma vida isenta de cuidados, estacionaríamos lamentavelmente. Chegaria o dia em que o tédio se apossaria de nós e suplicaríamos ao Altíssimo que semeasse nosso caminho de pedras e tropeços, para que por meio de rudes trabalhos pudéssemos progredir. Tentação, né, provação, chamada da vaidade pelo Carlos Pastorino. E a terceira provação, o poder e riqueza do mundo. Se a ambição do mundo, o orgulho do poder e a glória da riqueza ofuscarem o nosso espírito, tenhamos em mente a lição de Jesus em suas tentações. Acima de tudo, veneremos a Deus, nosso Pai, e o sirvamos lealmente. As coisas do mundo são efêmeras, duram muito pouco e costumam precipitar em séculos de sofrimentos expiatórios quem as adora excessivamente. Então é o orgulho. E ele vai nos dizer ainda nesse livro, né, A Sabedoria do Evangelho, que está aqui comigo, que as 3 tentações em que está colocado lá no Evangelho, que é o Satanás, o diabo, o tentador. Nós sabemos que não existem esses personagens. E ele vai dizer que Satanás nada mais é que o antagonista, diabo, o adversário, e o tentador. Todos os 3 referem-se à personalidade. É o quaternário inferior. É o período em que surgiu na Terra, há 2,6 milhões de anos, o Homo sapiens, né? E é ali que começou tudo. Que pela encarnação estabelece a separação, a divisão, a desunião entre as criaturas e que se opõe à espiritualização. É o adversário, o antagonista da evolução, que tenta o homem para que volte sempre à matéria. Então, prestemos atenção enquanto estamos sendo tentados na vida. Estamos tentando nos melhorar e muitas vezes nos surgem esses períodos, né, que nada mais são do que convites para que voltemos sempre à matéria. E uma recomendação, então, do Pastorino é: o trabalho evolutivo consiste na reunificação de todos em um. Em outros termos, no amor total entre todos, sem distinções de qualquer espécie. Importante isso. Nós não podemos nos dividir em espécies. Nós somos humanos, todos nós, não importa a nossa cor. Não importa a nossa opção sexual. Se somos índios, não importa. Porque hoje estamos de um jeito, amanhã estaremos de outro. Então, aqui, reencarnados, somos seres humanos. E somos espíritos imortais, habitando um corpo temporário, que muda. Então, todos em um. A importância desta união cada vez mais. O que se opõe a esse amor-união é a personalidade, que é o antagonista, o Satanás na nossa vida, né? O adversário, o diabo. Quantas vezes nós não somos diabos? Porque a gente, né, não toma aquele cuidado e espalha alguma coisa de ruim. Então, quantas vezes a gente não acaba? E o tentador, que atrai o espírito para a separação, querendo sobrepujar os demais. Quando conseguirmos reunir, ou melhor, reunificar tudo num só Cristo, para que sejam um comigo, assim como sou um contigo, o Pai, registrado em João, essa fala de Jesus, teremos alcançado a meta da evolução. Somos luzes, cada um de nós. Por isso que nós trouxemos até essa imagem, nos lembrando da nossa luz. E quando estamos separados, ficam apenas essas pequenas luzes, separadinhas, pequenininhas. Mas se nós nos unirmos,
formaremos um grande clarão. E será a nossa força. Jesus nos ensinou que somos luzes. Então, amai-vos e instruí-vos uma boa direção, alegres em viver, dando à vida maior elasticidade, valorizando a vida. Amor e instrução. Fórmula para ampliar nossas possibilidades evolutivas. A instrução, a claridade. E o amor, a caridade. Então, da claridade, espíritas, instruí-vos. E a caridade, espíritas, amai-vos. Então, que a gente sempre encontre um caminho para clarearmos cada vez mais o nosso caminho, clareando o que está à nossa volta, clareando e sendo caridosos, né? Lembrando que caridade não é a gente pegar alguma coisa e doar ao outro, e isso é um dever nosso, mas aquela como entende Jesus, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Isso para conosco e para com o próximo. Então, que a gente possa permanecer sempre no claro, mesmo nos dias escuros da nossa vida, que a gente encontre uma forma de clarear tudo à nossa volta, de sermos luzes e de nos amar. Assim seremos caridosos. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva, nos abençoe e deixo aqui um grande abraço a cada coração. E muito obrigado pela sua atenção. Devolvo a palavra para o Léo.